E aí a gente continua no nos padrões energéticos negativos e repetitivos, porque e não são só energéticos, né? Hoje a gente vai falar também da formação desses hábitos, mente consciente e subconsciente ou inconsciente. A gente tem um monte de bichinho aqui na minha casa, tá? Seu filho é assim, é pernilongo dentro. Então, e isso não é só no campo energético, tá? A gente vai falar sobre os conceitos fundamentais em alguns níveis. Então, a formação de hábito e a mente consciente versus o subconsciente. Como a gente já sabe, eu já falei algumas vezes, a nossa mente consciente é consciente só um pouquinho. É do mesmo jeito que a gente enxerga. A gente enxerga só um pouquinho do tanto das possibilidades de luz, a gente enxerga só a luz visível, é uma coisinha minúscula perto de tudo que tem. A nossa mente consciente, a gente fala, e não da boca para fora, não, é pesquisa de universidades que a pessoa mais consciente é 10% consciente. E daí a gente fala aqui, entre nós, que se a pessoa mais consciente é 10, a gente deve estar no 5, 6, quando não está no automático. Porque quando a gente está no automático, a gente está no 0 e no 1, né? Está fazendo só repetitivo as coisas que você já fez. Então, e tem muito a ver com a formação de hábito. É realmente muito ligada à maneira como as nossas ações recorrentes moldam o caminho dentro da nossa mente. Eu falo como exemplo, quando você percorre um caminho, eu lembro até a praça que eu andava para pegar o ônibus. Eu descia num lugar e andava para pegar o ônibus pela grama, porque todo mundo passava ali, tinha até um caminho já marcado. Eu falei, não vou passar na grama, não vou passar na grama. E ia pelo caminho que algum arquiteto, sei lá quem, pensou. Mas assim, se eu piscasse, eu ia no caminho da grama, porque eu percorri o caminho da grama várias e várias vezes. Várias pessoas percorreram aquele mesmo caminho para ficar quase sem grama. Então, é, é, essas ações, esses jeitos de pensar, são moldados, eles esculpem esses caminhos dentro da nossa cabeça, que a gente chama de caminho neural. Semelhante à trilha mesmo, não é diferente. Quanto mais a gente percorre, mais fortalece esses caminhos neurais, mais acessível, mais fácil eles ficam de ser acessados, né? Então, por exemplo, quando eu percorri aquele caminho na grama várias e várias vezes, agora eu não quero passar na grama, e eu vou conscientemente, então eu tenho que perceber que eu estou percorrendo aquele caminho para escolher outra coisa. Vou escolher o caminho que está marcado para a gente andar sem ser na grama, ok? Eu pisco, eu vejo o celular, ou eu vejo uma borboletinha, adivinha que caminho que eu percorro? O caminho da grama. Porque a gente fez aquilo lá tantas e tantas vezes. Mas sabendo que isso formou um hábito, da mesma forma a gente consegue formar outra. Diferente do que, né, meus colegas, me perdoem, mas falam por aí, que a gente descria. A gente não descria um caminho neural. Ele vai estar lá. A gente faz outro e fortalece esse outro caminho neural, essa outra forma de fazer e chegar no mesmo ponto, essa outra forma que você escolhe diferente. E daí, eu tenho um exercício. Eu gosto desse porque ele é bem, quem já fez não vale fazer de novo, né? Ou vale fazer para ver como está. Quando a gente tem um jeito só de fazer uma coisa, não tem escolha,
porque você está vendo só uma forma de fazer aquilo. Então você não tem livre-arbítrio, você não tem escolha, você não está escolhendo. Então, isso serve para todos esses nossos hábitos, hábitos de ação, hábitos de fala, hábitos de pensamento, hábitos de reação às coisas que acontecem com a gente. Então, o exercício é assim: coloca o bracinho para frente, os dois braços, e cruza. Cruza e olha. Também filho da Sônia faz. Olhou? Ok, viu qual braço está na frente. Coloca os dois bracinhos para frente de novo, fecha os olhos, tô olhando. Fecha os olhos e cruza de outra forma, com outro braço na frente. Então, entende que a gente tem um programa, ó, um programa, eu fiz já os dois, de tanto que eu já ensinei isso, eu já fiz os dois programas, ó. Agora eu tenho duas opções, mas quando eu tenho um programa só, uma forma de fazer uma coisa, fica difícil fazer a outra. Não tem o hábito, não tem o caminho, né? Esses caminhos são circuitos neurais que se fortalecem a cada repetição. Ou seja, quanto mais prática, mais forte ele fica, mais fácil, vai solidificando isso como resposta, vai tornando o comportamento automático. E esse automático é bom, é aquela parte que eu falei que a gente tem aqui, o nosso cérebro reptiliano, que ele faz as coisas automáticas. Já pensou se você tiver que pensar toda vez e formular pressupostos, toda vez que você tem que cruzar o braço? Entende? Gasta mesmo. Então, esse daqui, ou a forma que você escova os dentes, então, a gente faz as coisas e viram automáticos, mas isso também faz parte de nós. Não é uma coisa, então eu não vivo mais no automático. É mentira, você precisa viver em várias coisas no automático, você não pensa como você vai andar e vai colocar um pé na frente do outro para poder andar, ou como você vai coçar o nariz, entende? Então, esse tipo de hábitos e formas de fazer, tem várias formas de coçar o nariz, uma com uma mão, outra com outra, outra fazendo bolinha, ou seja, você não precisa pensar nisso, isso está no automático, e no automático não é totalmente ruim. Só que não é para tudo ficar no automático. Você pode deixar o jeito que você cruza os braços no automático sem problema algum. Mas decidir reagir com pessoas em situações no automático, opa! E esses são os padrões. Então a gente tem padrão, a gente se encaixa mesmo. Mas o que é que realmente eu quero deixar, espera aí que tá tocando aqui, o que é que eu quero deixar no automático, o que eu não quero deixar no automático. E daí, essas coisas que a gente vai deixando no automático, imagina todas as vezes que você escovar os dentes, você tem que pensar como que você vai fazer isso, antes de dormir ou quando levanta. Então, ou todas as vezes que a gente vai verificar uma mensagem no celular, como é que faz isso? Já pensou? Então, deixar as coisas no automático vão deixando trilhas neurais, né? E fortalecendo essas trilhas neurais, aprofundando, e daí você não tem que gastar energia, o cérebro não gasta energia fazendo as mesmas coisas. Tem algumas coisas que daí a gente peca pelo excesso. Por exemplo, eu falei o celular por um motivo específico. Então a gente fica tão no automático fazendo isso, que daí, você já faz sem nem perceber. Então você chegou e pegou o celular sem nem saber por que você está pegando, só no automático mesmo, entende?
Então, essas ações que inicialmente foram, passadas do consciente para o automático, por repetição, e daí a gente precisa não, só se quiser, um parâmetro de limite. Se isso está te fazendo bem, se não está te fazendo bem. E daí é a formação de hábitos, e daí que você escolhe consciente ou deixar no subconsciente mesmo. Agora, se você não, percebe que aquilo está te incomodando, vai ficar realmente no automático e no inconsciente. À medida que isso vai se tornando mais consciente e te incomodando de alguma forma, ou você quer fazer novas escolhas, ou quer fazer alguma escolha diferente, e daí você vai pegar aquele hábito. Mas assim, se você não perceber, você não tem nem ferramenta para mudar. Agora, quando você escolhe, quero escolher diferente, nossa, tô caindo, é lógico, tô caindo no mesmo, é lógico. E tá tudo bem, entende? É humano. Essas ações são quase ações reflexas, né, da nossa mente subconsciente. Então a mente atua, assim, como planejador, planejadora, executa uma nova rota e depois fortalece. O subconsciente conserva e automatiza essas rotas, sabe? Então, acaba tornando essas rotas que são automatizadas padrões de comportamento. Que a gente repete muito. Eu tenho até uma imagem aqui, deixa eu ver. E não tá. Ah, tá aqui. Então a gente tem, sim, aonde nós estamos e aonde eu quero chegar. Ah, a rota mais rápida ou a forma mais rápida é do A para o B. Mas a gente faz? Ah, então, fui mulher, então. Pensa a mulher levando o copo para a cozinha. Tchau, Sônia. Tchau. Boa sorte para ele, tá? E daí a mulher levando o copo para a cozinha. Daí pega o copo, vai para a cozinha, já viu o chinelo largado no meio da sala, já catou o chinelo largado, chega na cozinha, vê outro copo, já começa a lavar. Então, tem um monte de percurso, a gente faz isso com a nossa cabeça, né? E isso é o que a gente faz normalmente. E é tão automático quanto, eu falo mulher porque é muito mais multitarefa do que homem. Homem, quando faz isso, ele vai lá e simplesmente leva o copo. Eu falei hoje para o Gabriel, foi engraçado, porque ele levou coisa para comer no quarto, levou copo e não sei o que, tá. Tinha uma sacola de, sei lá, uma sacola vazia, devia ser do pacote de Natal e não sei o quê. Falei, Gabriel, não esquece de trazer o copo para a cozinha. Ele simplesmente pegou o copo e levou para a cozinha. Sabe quando que eu ia fazer? Levar o copo e deixar o prato? Nunca, entendeu? Então, por quê? Porque já está combinado ali dentro, deu, bateu uma geral, isso é um padrão. E o padrão que eu tenho não é o padrão que a Regina tem, que a Zizi tem, que o Gabriel tem, entende? São só diferentes. Não é melhor ou pior, não tem aquilo, não tem o percurso, não tem, não existe, é muito doido. Então, em vez de fazer, eu como faço, tô mais para o A indo para o C, fica dando voltinha, do que simplesmente A para o B, né? E assim, nossa, não é óbvio? Não, não é óbvio. É muito louco, mas não, não é óbvio. Porque não tem o caminho, entende?
Não tem. Você já fez isso tantas vezes que daí é óbvio para mim, e isso eu falo sempre. E o que é óbvio para mim, não é óbvio para o outro. Simplesmente porque não fez esse caminho neural, não fortaleceu, não marcou na graminha. Só. Só. Entender isso, deixa eu parar aqui, ajuda de uma forma. Por quê? Primeiro, que sim, se precisar, né, primeiro que como mãe, né, falo, em vez de falar leva o copo para a cozinha, eu falo dá uma geral no seu quarto, olha em volta, vê o que tem que levar para a cozinha. Já mudou, entendeu? Então, e assim, outra coisa que nós fazemos é também achar que se eu falar do copo ele vai ver tudo. Não, não vai. Então, se eu falar, dá uma olhada em volta, ver o que tem que trazer para a cozinha, é outra diretriz. Outra coisa que eu ensinei, toda vez que Gabriel ia para a cozinha pegar copo de suco, porque a gente não tem refrigerante para ele. Que ele ia lá, pegava o copo de suco, passava por mim, sabe assim? Oxi. Em vez de falar, oxi, você nem me ofereceu, porque toda vez que eu vou eu ofereço, né? O que que eu fazia? Não tem o caminho, certo? O que acontecia? Gabriel, vem cá um minutinho. Ele chega, oi mãe. Eu pegava o copo dele, dava uma bicada, devolvia para ele, mesmo se eu não quisesse. Adivinha? Ok? Agora ele reconhece que ele tem que parar e me dar um teco. Se ele não quer me dar um teco, ele vai lá e me oferece, eu posso falar, não, não quero, e daí ele não tem que parar mais. Então, é caminho, automatiza essas rotas. E não é como, não é maldade, não é sacanagem do outro não pensar, é simplesmente, não tem, pronto. Então, a capacidade de mudança é de ter a consciência. Se você não coloca a semente de consciência na sua, como você vai fazer esse caminho? A mesma coisa, você não coloca a consciência nos outros, mas você mostra que tem um outro caminho. Aí você está plantando sementinha, está espalhando, transportando. Então, o aspecto desse de cognição, né? É escolha, ou a escolha de escolher, talvez, deliberadamente, fazer outro caminho. Ver possibilidades. Pensar em novos jeitos. Né? Então, é uma capacidade de mudança se a gente tiver essa cognição deliberada de fazer outros caminhos, sabendo que você está fazendo o mais do mesmo. Sabendo que você está fazendo mais do mesmo e que tem outras possibilidades, você explora outras possibilidades. Você não sabendo que você está fazendo mais do mesmo, você fica ali mesmo. Sabendo que você está fazendo mais do mesmo e não ver outras possibilidades, isso daí é uma rigidez mental, e muita gente tem isso também, né? Não consegue ver outra possibilidade, apesar de saber que não está feliz com essa, também acontece, e daí não consegue ver outras possibilidades. Mas é um exercício, você vai fazendo, assim que nem os braços. Então, vai fazendo, com prática, você vai abrindo sua cabeça. Questionar a rotina, questionar coisas que você faz no automático. É com intenção. Né? Formar nossos hábitos mais saudáveis, escolhas menos nocivas no começo, colocar a atenção. Por exemplo, se a gente decide escolher um estilo de vida mais saudável, vamos ver,
Não vou comer, cadê a Zezé? Bolo de chocolate. Não aquele chocolate ao leite. Então eu vou começar a colocar cacau, 60%, 70%, entende? Precisa fazer a escolha consciente de substituir o chocolate, o Toddy pelo cacau integral. Estou no cacau integral já, tá? Então, cada escolha consciente estimula aí novas trilhas, novos caminhos, né? Agora, você tá lá, vai atravessar a praça. Você piscou, você se distraiu, você vai naquele que você já está acostumada. Então, para percorrer outros caminhos, tem que fortalecer aqueles outros caminhos. Agora eu nem penso em fazer bolo de, ou sei lá, não sei o que, com Toddy ou Nescau, entende? Não passa na minha cabeça, de tanto que eu já fiz com o cacau 100%. Então é assim, a gente percorre e estimula aquele caminho quantas vezes forem necessárias para pelo menos ficar com peso maior do que pisquei e caí no mesmo buraco. Por quê? A gente pisca e cai no mesmo buraco. E tá tudo bem, faz parte. É aprendizado. Aí, só que a gente pisca, cai no mesmo buraco e fica lá. Quanto tempo fica lá? Cada vez menos tempo, né? Fica lá sem perceber, né? E depois percebe, depois sei lá quanto tempo, aí diminui o tempo, diminui o tempo, diminui o tempo, até você ficar na beira. Sabe? Então ficou, opa, conheço esse buraco. Daqui a pouco, você vai começar a percorrer o caminho e vai falar, eu conheço essa rua. Lá na frente tem um buraco. Eu vou escolher outra rua. Entende? E isso é com tempo e respeito por seu próprio caminho neural. A gente fica pé da vida quando escorrega. Conhece alguém? Né? Mas se a gente entende como que isso acontece, que é um procedimento, você está realmente tem esse caminho, você está programado para isso, cair faz parte. Cair no mesmo buraco. É tempo e repetição, tempo e repetição. Que nem a preferência por alimentos mais saudáveis. Então, ele vai sair do subconsciente, né? Do nossa, eu quero, meu corpo quer bolo de chocolate, para eventualmente se torna mais automático um hábito mais saudável consolidado. Entende? Assim, quando a gente entende essa dinâmica da mente consciente e da mente inconsciente ou subconsciente, a gente reconhece que a gente consegue reconfigurar isso, nosso terreno mental, reformular hábitos e, consequentemente, a gente acaba transformando a nossa vida. E isso é exatamente o que a gente fala sobre padrões negativos e de repetição. Não é só o bolo de chocolate, não é só o caminho na graminha. É assim que funciona o nosso cérebro. E quando a gente tem padrões negativos de repetição, é isso que está acontecendo, né, no nosso cérebro. Então, pegar, e esse também é um padrão negativo, escorregar e pegar o chicotinho, eu sei melhor. Só leva para aquele lugar de culpa e vergonha por ter repetido e fica com um padrão mais baixo ainda. Entende? Então, que não sai, que não ajuda em nada, inclusive, né? Não ajuda em nada. Então, opa, nossa, e perceber, nossa, mas dessa vez, não é que eu percebi mais rápido? Uai, né? Porque antes você nem percebia. Então,
Só de você ter pego o chicotinho, de falar, ai, caí no mesmo buraquinho, fiz a mesma coisa. Então, mas você percebeu. Palmas para você. Porque antes demorou anos para você perceber. Anos. Então, tem que, sabe? Nem minha comadre falava, tem que glorificar. Ah, aleluia mesmo que eu percebi. Por quê? Porque você vai levar menos tempo para voltar para o seu centro, para começar a fazer outras escolhas. Porque à medida que você se vê naquele lugar, com mais rapidez, você responde com mais rapidez. É a coisa de startup. Fazer rápido, errar rápido, consertar rápido. Né? Bora lá. Né? O que realmente incomoda é você perceber, cair no mesmo e se deixar lá. Nossa, então, perpetuando por quê? Tem alguma razão? E daí, a razão, muito provavelmente, ela está linkada em alguma experiência anterior, você fez assim por algum motivo. A gente não adquire os nossos negativos de graça, a gente não faz para errar. Sabe, que nem a culpa. Ai, fiz, não, não, foi sem querer mesmo, eu não estava consciente, aonde que eu saí do meu, da minha presença para ficar no automático, o que me leva para esse lugar automático, que eu reagi sem pensar, entende? Então, aí te dá mais ferramentas mais profundas, não só o hábito. Esses padrões negativos e de repetição, tem por que lá atrás você adquiriu. Você não compra uma armadura se você investe uma armadura se você não estiver pronta para a batalha. Você quer batalhar. Então, se você comprou aquilo, né? Se você sobe em cima do trator, que nem eu falo, é porque você precisou do trator. Né? Ah, então, inconsciente eu subo no trator fácil. Agora eu sei que eu subo no trator fácil. Né? Antes eu já estava nele e já passei em cima. Não é? Então, o que que acontece? Opa! Ai, passei em cima de um. Bom, pelo menos não passei em cima de meia dúzia como normalmente eu fazia. Não é assim? Aí depois, nossa, já estou em cima do trator. Não passei em cima de ninguém. Né? É assim. Ah, e você chega no ponto que eu olho para o trator e falo, ó, poderia ter subido e nem vou. Por quê? É escolha. É escolha, né? Quando você se vê em cima do trator, você não teve escolha, porque foi uma reação. Você subiu várias vezes, você não viu outra possibilidade. Sabe aquela coisa, só tem uma portinha? Então, não justifica pegar o chicotinho. Mas se pegou o chicotinho, é porque tem justificativa atrás. Então, dá uma boa olhada, porque ali tem. Né? E daí a gente vai encaixar no próximo, que daí eu vou parar aqui, porque o próximo é autoobservação e intenção consciente. Eu falei que eu me empolguei no padrões negativos e de repetição. Então, tá tudo por tópico. Autoobservação e intenção consciente é a nossa próxima, que vamos fazer semana que vem, na quarta-feira. Tá? Então, gratidão. Eu vou pedir de novo para vocês colocarem perguntas, etc., porque sempre acrescenta, e eu adoro, porque, né, foi por isso que o padrões negativos de repetição é uma coisa enorme, porque todo mundo tem, né? Como? Obrigada, viu, Simone?